que acessam, dando continuidade ao programa para fazermos entrevistas com os pretensos pré-candidatos a prefeito de Alexandria. Chegou a hora do presidente do PDT municipal, do Ednaldo Almeida. O Ednaldo Almeida, o que move, que sentimento o leva a ser o pré-candidato a prefeito de Alexandria? Carlos, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Eu sei que essa etapa agora, que foi bem engendrada por nosso amigo Dr. Jânio Melo, essa sequência de reportagens sobre os pré-candidatos a prefeito em Alexandria. Então, eu sou muito grato de estar aqui com você, participando desse programa. E o que eu tenho a dizer é que a minha vontade é a mesma vontade de todo filho de Alexandria, que gosta, que ama a sua cidade e que, consequentemente, quem tem esse sentimento tem vontade de um dia dirigir e administrar a essa cidade, melhorar a vida das pessoas dessa cidade. Então, esse desejo não é de hoje, esse desejo sempre existiu e eu acho que tudo tem seu momento. E pode ser, então, que esse seja o momento. Doutor Ednaldo, as últimas gestões em Alexandria têm mostrado uma grande dificuldade de conciliar receita e despesa. Na sua opinião, o que leva aos gestores a adotar esse tipo de política e o que pode ser feito para modificar, para não prejudicar o bom andamento da administração pública do município? Cali Robson, eu acho que isso não é só inerente de Alexandria, está ocorrendo em praticamente todo o Brasil. É uma equação muito fácil. A receita não pode ser menor do que as despesas. Então, consequentemente, você tem que melhorar a receita. O que a gente tem que fazer hoje em dia? É uma empresa. A prefeitura é uma empresa. Eu costumo dizer que é uma empresa, só que uma empresa que na realidade não é sua. É uma empresa que você assume por 4 anos e, consequentemente, você tem que pô-la em dia. E você tem que tratá-la como uma empresa. A receita tem que ser sempre maior do que as despesas. Então, tem que cortar em supérfluo, tem que cortar em cargos comissionados, que muitas vezes são cargos que poderia se abrir um concurso para que esse pessoal ficasse efetivado e, consequentemente, melhorando os gastos e equacionando toda essa dificuldade hoje que a gente vê. Muitas prefeituras inchadas e com despesas aviltantes, e não dá, sendo uma empresa, ela não vai poder tocar, ela não vai ter dinheiro sobrando para investir. Então essa é uma equação fácil. Tudo que entra não é lucro. Então o que se tem que fazer é tratar a prefeitura como uma empresa, e para isso a gente precisa de um bom administrador para que ela seja tratada como uma empresa. Sempre se diz, doutor Ednaldo Almeida, que um governo é essencialmente político, enquanto que a administração pública ela tem que ser técnica. E a gente tem visto uma grande dificuldade em conciliar interesse público e capacidade técnica desse interesse. Caso o senhor logre êxito e chegar à Prefeitura de Alexandria, qual o perfil do seu secretariado? Meu amigo Cali Robson, eu sempre falei isso, não é de hoje. Nós temos um programa sobre o associativismo na Cidadania FM, juntamente com o vereador Suê, e eu sempre bati nessa tecla de que secretário, ele tem que ser, além dos demais funcionários, eles têm que ter perfil técnico e não político. Logicamente, se um político tiver esse perfil técnico, tudo bem, mas eu acho que o contrário, isso aí não existe. E é fadado a gente chegar a uma falência dessa empresa. Então, consequentemente, em assumindo um dia a prefeitura de Alexandria, o que nós teríamos que fazer? Num governo, eu praticamente tentaria escolher muito bem a equipe de primeiro e segundo escalão com um perfil técnico. Eu acho que a gente tem que ter perfil técnico, a gente não tem que fazer da política uma profissão, e sim ter uma profissão técnica para que a gente possa tocar essa empresa, porque consequentemente, como eu já falei, é uma empresa por 4 anos e você tem que tocar porque ela não é sua, ela é do povo e consequentemente quem vai estar ali dentro vai estar servindo ao povo, a essa empresa em primeiro lugar e ao povo, porque virão benefícios para o povo.
No processo administrativo, doutor Edinaldo, a gente sempre percebe que há um tripé: administração, servidor, sociedade. Nos últimos tempos em Alexandria, temos observado um embate entre a administração e os gestores. O que fazer para conciliar e reaproximar esses entes para prestar um grande serviço à coletividade? Professor Carlos Robson, eu lhe chamo de professor porque é um homem extremamente inteligente e eu acho que o que tem de acontecer é o diálogo. Você sabe muito bem, o diálogo é o princípio de tudo. Então, na minha empresa, eu tenho esse diálogo sempre com os meus funcionários, porque não se governa, não se administra sozinho. Eu costumo sempre dizer que um presidente, um administrador, um prefeito, ele não pode ser prefeito, não pode ser vereador, não pode ser secretário ao mesmo tempo. E delegar funções, isso é importante. A partir do momento que a gente delega a função, a gente tem que cobrar o que a gente delegou. E para a gente cobrar, tem que haver reunião. Tem que haver essa reunião não só com os funcionários, mas com os sindicatos. Então tem que se abrir aos sindicatos, ouvir o que a população fala, ouvir as reivindicações dos sindicatos. Nós temos pessoas excelentes hoje nos sindicatos, como nosso grande amigo Washington Barbosa, e que são pessoas que querem o melhor para a nossa cidade. Então é a partir disso aí, dessa escuta, desse diálogo com os funcionários, primeiro, segundo escalão, até mesmo terceiro escalão, e com os sindicatos e a população no geral. Eu acho que tem que haver isso, para que a gente possa ter uma administração à altura. Doutor Edinaldo, Alexandria é considerado um município pobre, e isso gera muitos problemas sociais na cidade. A pergunta é: como viabilizar o município, que praticamente vive de repasses constitucionais da União, Estado e poucos tributos municipais, e torná-lo um fomentador de emprego e renda? Carlos Robson, veja só, houve uma época, se eu não me engano, algumas 3, 4 legislaturas atrás, em que eu fui convidado para participar de uma palestra sobre o desenvolvimento regional do Girassol. Então foi feito um levantamento na antiga cooperativa, que você conhece muito bem, ali em frente à igrejinha, e que essas reuniões tinham o objetivo de incrementar a cultura do girassol, que ia produzir, consequentemente, óleo, trazer emprego para a nossa cidade. Então, isso daí ficou no papel, isso daí não existiu, não foi levado adiante e, consequentemente, não foram criados empregos. Então, o que a gente tem que fazer hoje? Alexandria é uma cidade que nós somos carentes, Alexandria é carente de empresas, por menor que seja. Nós temos hoje fábricas pequeninas que produzem doce, mas, consequentemente, que não emprega, muitas vezes é o próprio dono, que é o empregado, é dono, é administrador. Então, o que nós temos que fazer é incrementar a criação de empregos para que gere renda. Alexandria hoje, o comércio é extremamente dificultado, a aquisição de compra, a melhora que hoje a gente tem no comércio é pequeníssima. Nós temos hoje comerciantes sofrendo no comércio de Alexandria, e quando entra algum dinheiro, o comerciante ele deixa de comprar no próprio comércio de Alexandria e passa a comprar no comércio da região vizinha, porque consequentemente lá ele vai ter um leque muito maior de mercadoria. Nós temos cidade como, por exemplo, aqui vizinho na Paraíba, cidade que extremamente desenvolvida, com fábrica de rede, fábrica de lençol, fábrica de toalha e pano de prato. Alexandria não tem nada disso. Então o que a gente tem que fazer é criação de emprego. A gente tem que fazer com que o comércio se desenvolva, porque se você gera um comércio com pequenas indústrias que possam empregar 5, 10 pessoas, nós temos aqui pertinho também, em Marcelino Vieira, nós temos fábrica de cerâmica, isso gera emprego, mesmo com as dificuldades hoje que a gente sabe que o Brasil passa, mas isso gera emprego. Então, a partir do momento que você gera emprego, vai circular dinheiro no mercado, vai circular dinheiro em todas as camadas de mercado, que desde o eletrodoméstico, as mercearias, os supermercados,
as manicures e daí por diante. Então tem que gerar emprego. Se não gerar emprego, nós vamos ter uma prefeitura inchada e, consequentemente, uma prefeitura patrocinando exclusivamente o desenvolvimento do comércio de Alexandria. Isso a gente sabe muito bem, Carlos Robson, que isso não funciona. Então, Adinaldo, é sabido por todos que o esporte é uma política praticamente de resgate social. E Alexandria, nos últimos tempos, a gente está vendo que as gestões estão esquecendo. Consequentemente, a juventude está se perdendo por caminhos que vão contra as atitudes de cidadania. Caso o senhor logre êxito em chegar à prefeitura, que planos teria para resgatar o esporte no município? Carlos Robson, essa é uma boa pergunta, extremamente importante. Antes mesmo, eu vou puxar um pouco mais da memória. Antes mesmo do nosso amigo Suê, Francisco Marcos Suê, ser vereador, nós já tivemos grandes embates para desenvolver uma liga esportiva para Alexandria e sem lograr êxito. Nós temos pessoas hoje capazes de desenvolver o esporte de Alexandria. Eu falo, por exemplo, no futebol, em particular no futebol, nós temos o Coronel Antônio Cipriano, Toninho, que é uma pessoa extremamente capaz de desenvolver esse esporte em Alexandria, que é o futebol. E não desenvolveu, não foi para frente, porque foram feitos vários convites. O Suê fez vários convites a secretários de esporte anteriores, e não tivemos essa oportunidade e não tivemos resposta nem interesse da Secretaria de Esporte. A Secretaria de Esporte hoje, que infelizmente convém lembrar que Alexandria no momento, eu acho isso inadmissível, Alexandria não ter um secretário de esporte. Por que Alexandria não tem um secretário de esporte na atualidade? Porque o esporte não é só o futebol. A gente sabe muito bem, Carlos Robson, que o esporte, hoje, ele tira as crianças da marginalidade, ele tira as crianças das ruas, das drogas. Então eu acho que, juntamente com a pasta da saúde, é uma das pastas mais importantes, é uma das pastas que a gente não pode deixar de dar essa importância. Se fazer desentendido quanto a essa pasta, consequentemente a gente fazer vista grossa para o desenvolvimento das crianças de nossa cidade. Então, se obtivermos êxito nessa caminhada agora rumo à Prefeitura de Alexandria, nós vamos incrementar essa pasta, dar o valor que ela tem, para que a gente possa tirar as crianças da rua, para que a gente possa fazer essa inclusão social dessas crianças. Doutor Edinaldo, Alexandria, muitas vezes, eu tenho percebido também em muitas gestões, repetiu uma prática atrasada, que é aquela situação de fazer acepções de pessoas, ferindo o princípio da impessoalidade da administração pública. O que fazer para coibir aquela prática nefasta de tratar pessoas como correligionários e adversários? O que eu vejo muito em Alexandria, isso aí, Alexandria é peculiar. Em todo canto que eu já andei e que ando, Carlos Robson, a campanha encerra e, consequentemente, começa a administração de quem foi eleito. Então, eu não diria de quem é vitorioso, porque nessa questão é eleito, foi escolhido para administrar uma cidade. Então, Alexandria, isso é peculiar, o que ocorre aqui em Alexandria. Encerram-se as eleições, 5 horas da tarde, 5h30 antes de sair o resultado, já se pensa em fazer uma chapa, ou já se pensa em se fazer conjecturas para uma próxima campanha. Então, eu acho que isso teria que se deixar de existir para que a gente tenha a impessoalidade. Então, o que se ocorre também, Carlos Robson, é que Alexandria, como aí já ocorre em outras cidades também, se troca 6 por meia dúzia. Entra o eleito, ele demite muitas vezes pessoas boas, bons funcionários, e põe os seus. Eu acho que não é por esse caminho. Se são bons funcionários, é o que a gente volta para a pergunta anterior, uma das perguntas atrás, em que você me perguntou sobre o nível técnico de um funcionário. Então, se o funcionário tem sua capacidade técnica de exercer aquela função, ele tem que ser deixado naquele cargo e não substituir por algum afiliado seu. Então, a impessoalidade
Isso é um mal que tem que ser combatido para que a gente possa administrar uma cidade, para que não haja a vingança. Eu acho que a gente já tem que começar de uma campanha em que as pessoas, os pré-candidatos, não sejam inimigos e sim adversários. São duas palavras distintas. Duas políticas públicas que a gente considera políticas positivas do Estado, aquele que tem que implementar, está previsto no artigo 6 da Constituição como direito social, doutor Edinaldo, educação e saúde. Como o senhor observa esse quadro em Alexandria e o que faria caso o senhor chegasse a ser prefeito do município? Carlos Robson, a primeira coisa e a palavra mais importante, eu acho que as duas palavras mais importantes, piso salarial, tem que ser respeitado. Piso salarial dos professores, dos médicos, dos atendentes nas casas de saúde, das enfermeiras, das técnicas de enfermagem. Então, consequentemente, se a gente respeita isso, a gente vai ter desenvolvimento nessas duas áreas. No tocante aos professores, os professores eles têm de ser respeitados, os professores eles têm de ter uma oportunidade para o seu aperfeiçoamento, porque você sabe muito bem que o professor, como qualquer outro profissional, ele tem que ter seu aperfeiçoamento, ele tem que ter condição para se aperfeiçoar. E Alexandria, hoje, em questão de aperfeiçoar o professor ele tem que buscar na capital um aperfeiçoamento. Isso gera despesa, e essa despesa muitas vezes, em nome de uma contenção de despesas, não é dada essa oportunidade para os professores. O próprio Ministério, o MEC, ele dá essa oportunidade, mas muitas vezes o gestor, não tendo condição financeira, não propicia esse aperfeiçoamento. Então o que a gente tem que dar é essa oportunidade aos professores, porque você sabe muito bem, meu amigo Carlos Robson, se não fosse o professor, você é um excelente professor, mas hoje é um dos advogados que eu admiro extremamente pela sua inteligência. Você sabe muito bem que se não fosse o professor, nós dois não estaríamos aqui e consequentemente ninguém, o nosso amigo Dr. Jânio Melo não estaria aqui também. Então o que estaríamos fazendo talvez? Então, essa oportunidade a gente tem que dar ao professor. Isso é geral, o salário é achatado, o piso não é respeitado muitas vezes e o professor padece disso. Quanto à área médica no tocante, essa área no que diz respeito à minha profissão, a gente sabe muito bem hoje em dia como o PSF, que é o Programa de Saúde na Família, que eu sempre também toquei nessa tecla, eu sempre bati nessa tecla em programas na nossa Cidadania FM, e que o médico ele tem que ser convocado não para servir de cabo eleitoral de luxo para nenhum administrador, nenhum gestor. Deveria se abrir concurso, então, para que ele fosse concursado, para que ele tivesse a capacidade, a autonomia de exercer a sua profissão sem receber voz de comando de gestores. Consequentemente, o gestor, ele é a autoridade máxima de uma cidade, mas o médico ele precisa ter a capacidade, a autonomia de exercer a sua profissão dignamente. Então eu sempre bati nessa tecla. O médico ele tem que ter autonomia para decidir dentro da sua profissão os diagnósticos, para dar os diagnósticos que ele acha concernente e para que ele estudou, e para que não ocorra o inverso, para que ele procure pedir votos para um gestor e até mesmo muitas vezes ele trabalhar para si, consequentemente ele trabalhar somente para si, independente de um município. Uma vez que ele se sinta oprimido, ele não vai dar esse desenvolvimento da sua profissão. Doutor Edinaldo, apesar de ele ser um município pequeno, já atravessa muitos problemas de mobilidade e acessibilidade do município. O que fazer para minorar esses problemas e resolvê-los? Carlos Robson, vamos começar pelo trânsito. Há mais ou menos 3 anos atrás, nós fizemos um ofício, encaminhamos esse ofício para o Detran lá em Natal. Eu falo nós, eu, vereador Suê, requisitando uma barreira eletrônica aqui para o Alto da Boa Vista, que você sabe muito bem que aqui a gente tem um trânsito bem considerável, haja vista ser uma pista que corta toda a nossa cidade de norte a sul, e não nos fomos atendidos em nenhum momento e nem sequer nos foi dada uma satisfação, por que não? E de lá para cá a gente tem visto sempre acidentes e mais acidentes, muitas vezes com vítimas fatais.
e a gente não obteve essa resposta, e eu creio que também nós não vamos obter essa resposta, porque o interesse talvez seja pequeno para que a gente previna acidentes. Então você sabe muito bem que hoje as campanhas educativas elas têm de serem feitas com o intuito não de punir, mas o intuito de educar. E a gente sabe muito bem que a gente não tem isso. Hoje em dia a educação fica em segundo, terceiro plano e a punição em primeiro plano, porque muitas vezes ela traz dividendos, ela traz receita para o Estado e consequentemente a gente fica nessa perrenga. Quanto à mobilidade e acessibilidade, a gente sabe muito bem, hoje lhe dando um exemplo, Carlos Robson, lá em Brasília, Carlos Robson, a gente começou, eu acho que foi a primeira capital do Brasil, aqui dentro do Brasil, em que a gente começou a ter a faixa de pedestre. Isso foi divulgada para todas as demais capitais aqui do Brasil. E em Brasília a gente respeita a faixa de pedestre. Aqui em Alexandria o que nós temos são pessoas correndo, pessoas muitas vezes brincando no trânsito, quer seja de moto ou não. Eu acho que não tem que ser punitivo, tem que ser educativo. A gente tem que ter uma campanha de educação, que a gente sabe muito bem que a velocidade mata, o trânsito mata. E na questão de acessibilidade, em Brasília também, eu estou dando esse exemplo de Brasília, porque é lá onde eu tenho também minha residência, lá em Brasília, a gente tem hoje a acessibilidade às calçadas. O deficiente físico, que você sabe muito bem que ele sofre, o deficiente físico, ele, para subir uma calçada, para subir num ônibus hoje em dia, ele não tem nenhum conforto, não tem essa capacidade de se mobilizar como uma pessoa normal, como uma pessoa que possa ter essa mobilidade normalmente, como eu falo. Então, o que a gente tem que fazer é implementar, é divulgar, é educar e, consequentemente, melhorar as nossas calçadas, melhorar seja com lombadas, melhorar seja com essa fiscalização eletrônica que a gente tem, para que a gente possa ter uma melhor mobilidade, um melhor trânsito, uma melhor acessibilidade. E, consequentemente, isso requer dinheiro, isso requer condição. E muitas vezes um município pobre, um município ele não tem condição, mesmo que venha a verba lá de fora que seja destinada para empregar isso, muitas vezes não ocorre isso, porque o município às vezes não dá atenção a isso. A gente tem que levar em consideração também o gestor, a administração, para que tenha interesse de melhorar esse tripé: acessibilidade, mobilidade e trânsito. Outro problema grave que a Alexandria vem vivenciando, doutor Edinaldo, é justamente o problema hídrico, né? A falta de água no nosso município. Seriam duas perguntas: onde nós erramos para chegarmos a esse momento que estamos vivenciando, e o que é possível fazer para que a gente nunca mais atravesse esta situação? Carlos Robson, isso é um problema hoje mundial. A gente sabe muito bem, outro dia eu estava comentando com um colega, lá em Paris é a água mais cara que a gente tem. Uma garrafa mineral lá em Paris é extremamente cara, cotada em euro, na realidade quase 15 euros. Para você ter uma noção, hoje a R$5, isso aí vai dar na faixa de 75, não é isso mesmo? Você como professor, R$75. Então isso para uma garrafa de água mineral. Então a gente sabe muito bem que o problema é mundial. Só que numa cidade grande, em que se existem condições de emprego, são países desenvolvidos, isso se percebe menos esse problema hídrico. Numa cidade como Alexandria, a gente sofre muito mais, porque nessa cidade o que a gente tem é que fazer investimento em represas. E eu acho que isso nunca foi dado um valor tão grande, logicamente que nós tivemos hoje a construção ampliada da Bananeiras pelo antigo gestor Alberto Patrício, nosso amigo, e consequentemente foi muito bem preservada depois em outras legislaturas, como a legislatura do prefeito anterior, Ney Moacir. Mas o que a gente padece na realidade é de construção de grandes represas.
Lá em Brasília, mais uma vez dando exemplo lá de Brasília, nós tivemos um governador que investiu numa região chamada Corumbá, 1, 2, 3, 4 e 5, e que a gente teve hoje a capacidade, a gente tem a capacidade de Brasília e região de entorno não sofrer com essa falta de água. Então eu acho que parte do princípio é fazer represa, é represar a água. Furar poços é importante, matar a sede do povo é importante. Mas o que a gente tem que fazer, isso é uma medida paliativa. Uma hora esse poço pode secar, como nós já secamos uma represa grande, um açude grande. Imagina um poço. Então o que a gente tem que fazer é investir em represas, é a gente buscar nos ministérios do interior, da cidade, é a gente buscar condição para que seja feita uma represa, duas, quantas represas forem necessárias, para que a gente não possa padecer agora o que a gente está padecendo, para que agora a gente possa ter que comprar água ou até mesmo para tomar banho, água para cozinhar, água para lavar, fazer os serviços domésticos. Então, como é que nós vamos hoje em dia, como é que nós vamos sobreviver numa cidade hoje em dia que muitas vezes o salário não é o mínimo, e sim metade do salário mínimo, quando a pessoa recebe metade do salário mínimo, sofrendo para comprar hoje 5 mil, 10 mil litros de água a 150, a 300 reais, como é que nós vamos fazer com essa população? Então eu acho que o que ocorreu, eu não diria erro, mas eu diria o que ocorreu foi um certo desinteresse em ampliar, em construir o máximo que a gente pudesse, e se a gente tivesse condição de desenvolver uma represa, um açude bem maior, que se fizesse o dobro, que se tivesse uma condição para que a gente pudesse buscar recurso para que hoje a gente não sofresse o que a gente está sofrendo no nosso município. E o site Barriguda News agradece de forma reiterada ao médico Edinaldo Almeida por essa grande contribuição. É mais um nome que se propõe a administrar o município de Alexandria, é na certeza de ser um pré-candidato. E o site Barriguda News, mais uma vez, demonstra sua preocupação com o bem-estar social dessa cidade, a responsabilidade cidadã, no foco objetivo de trazermos a opinião daquelas pessoas que de fato podem condicionar o município a uma melhor vivência, a uma melhor possibilidade no futuro. Mais uma vez agradecer ao médico Edinaldo Almeida, e o site Barriguda News mais uma vez renova seu compromisso com a sociedade alexandriense. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui como pré-candidato à Prefeitura de Alexandria RN. Agradeço ao meu grande amigo, Dr. Jânio Melo, com sua imparcialidade, hoje com o site Barriguda News, tem levado a Alexandria tudo que ocorre hoje de bom e melhor, Jânio tem trazido para a nossa cidade dessa maneira apolítica. Então, muito obrigado pela oportunidade, agradeço ao professor Carly Robson, que é hoje um dos melhores professores hoje e quiçá, um dos melhores advogados que o Brasil vai ter. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês, hoje de Alexandria, aos meus conterrâneos, aos meus amigos, e vamos deixar com que a população possa, em outubro, decidir em que a população busque o que é melhor para a sua cidade, o que é melhor para o município de Alexandria e, consequentemente, toda essa nossa região circunvizinha dos nossos sítios e dos nossos povoados. Então, a todos, meus agradecimentos, mais uma vez, sempre frisando que nós temos hoje no grupo também bons pré-candidatos a prefeito, e a população é que decidirá tudo isso em outubro. Meu muito obrigado a todos.